Olá, hoje vim aqui para vos passar uma mensagem não só para os senhores motoristas de transportes rodoviários de mercadorias, mas também para os motoristas de passageiros relacionada com o horário de trabalho. Muitas pessoas confundem o que é a amplitude de um motorista, a amplitude rodoviária que está determinada pelos regulamentos rodoviários, sobretudo pelos regulamentos europeus, é do que um motorista tanto faz de transporte rodoviário de mercadorias como de passageiros pode fazer, e a amplitude rodoviária diz 15 horas, mas é muito diferente daquilo que é o vosso horário de trabalho, aquilo que o Código do Trabalho ou os contratos coletivos de trabalho, reitero, para os transportes rodoviários de mercadorias ou para os passageiros, transportes passageiros, determina que são 40 horas semanais repartidas por 5 dias por semana, ou seja, 8 horas de trabalho em média por dia. É isto que a lei diz. Mas posso fazer mais? Pode. Mas o que é que acontece se eu fizer mais? Tem direito a receber um extra por fazer trabalho suplementar. E hoje vim aqui explicar-vos que, fazendo mais do que 40 horas de trabalho semanal, para os senhores motoristas de rodoviários de mercadorias, podem fazer até 48 horas semanais, até atingir o limite das 200 horas, e já falámos isto aqui noutros vídeos, que peço, caso pretendam saber mais, possam ver ou assistir a esses vídeos, que está mais bem detalhado. Mas os senhores motoristas do transporte rodoviário de mercadorias podem fazer até 48 horas semanais, com um limite de 200 horas por ano. Ultrapassando esse limite, só podem fazer 40 horas semanais. É isto que o seu salário paga, são 40 horas semanais. Para os motoristas de passageiros, são 40 horas semanais, onde se inclui desde o início do trabalho até ao fim do trabalho, retirando uma hora para a alimentação. Fazendo mais, e sabemos que todos fazem mais, têm direito a ser recompensados por isto. E é isto que viemos aqui falar hoje, assim como das dificuldades que existe para demonstrar o horário de trabalho extra que os senhores motoristas fazem e quais são os argumentos utilizados pelas empresas para não pagarem este horário a mais. Então, quando os senhores motoristas fazem horas a mais, e porque o chefe de tráfego ou a pessoa que determina as viagens que os senhores motoristas têm que fazer já o escalam para um horário de 10 horas, 12 horas, porque acham que tem que ser assim, quando a regra seria escalar para 8 horas e, acontecendo algum imprevisto, podem fazer 9 horas de trabalho ou, na pior das hipóteses, 10 horas de trabalho, mas não, o que as empresas fazem, regra geral, é vamos escalar para 12 horas e se alguma coisa correr mal, tem até às 15 horas. Bom, e isto sabemos que é a regra geral. Mas depois vêm as dificuldades. Algumas empresas dizem, nós já pagamos a cláusula 61 para os transportes rodoviários, já pagamos a cláusula 61, não temos que pagar mais nada. Errado, não é isso que a lei diz, antes pelo contrário, a cláusula 61 tem um limite de 1 hora por dia até chegar às 200 horas anuais. Outros dizem, não, mas o regulamento diz que tu podes conduzir 10 horas ou 9 horas e podes trabalhar até 15 horas, nós não te vamos pagar mais nada. Errado, porque o regulamento rodoviário é uma coisa, a lei do trabalho é outra, e trabalhando a mais tem direito a ser remunerado como tal. Os senhores motoristas de passageiros, exatamente a mesma coisa, porque lhes atribuem as chapas ou as escalas para fazer o trabalho todos os dias, mas dizem que pode conduzir mais e não pagam mais nada por isto. Errado. E depois, onde é que isto termina? Termina sempre num conflito entre a empresa e o trabalhador. Quando as coisas correm mal, termina num conflito entre a empresa e o trabalhador. Então as empresas, indo ao tribunal, nós pedimos para que as empresas juntem os registros dos tempos de trabalho. Fazemos as contas, normalmente fazemos as contas pelas agendas que os senhores motoristas nos trazem aqui ao escritório, são sempre muitas agendas, imagino, 18 anos de trabalho, são 18 agendas com apontamentos do senhor motorista, mas por ali conseguimos ir tirando a hora de entrada, a hora de saída, etc. Isto no tribunal, por si só, não vale.
Não vale porque são agendas manuscritas pelo trabalhador. Depois juntamos os registros do cartão e, mais uma vez, as empresas costumam dizer que os cartões têm a validade de 5 anos, e bem, os cartões têm a validade de 5 anos, porém, os registros que ficam nos cartões têm o limite de 1 mega, ou seja, quando atinge aquele limite, começa a apagar os registros mais antigos, sobrepondo-se, os registros mais novos sobrepõem-se aos mais antigos, o que significa que cada cartão de motorista, mesmo tendo uma validade de 5 anos, só tem ali entre 8 meses a 1 ano e pouco de registros, perdendo-se todos os outros. Pois alguns motoristas ainda entregam os cartões anteriores e ficam sem qualquer registro. Mas dizem, mas nós descarregamos na empresa. E descarregam porque são obrigados a descarregar na empresa e porque a lei assim determina. Então a empresa pode enviar os registros, pois é, mas não envia. A empresa não envia os registros. E há várias desculpas. Umas dizem que só são obrigadas a guardar 1 ano. Mentira, são obrigadas a guardar pelo menos 5 anos. Eu diria que mais, mas pelo menos 5 anos são obrigadas a guardar. Mas dizem que não têm. Não têm, o tribunal não pode exigir que uma empresa junte aquilo que não tem. Outras dizem que tinham aquilo em papel, mas que houve uma inundação, como aconteceu numa empresa muito grande na Espanha, que dizem que houve uma inundação, mesmo sabendo que a empresa é no primeiro andar dos escritórios, houve uma inundação e destruiu toda a documentação. É falso, sabemos que é mentira, mas depois é a palavra deles contra a nossa no tribunal, que não havendo uma determinação, o tribunal não pode dizer nada. Outras dizem que tinham aquilo em formato eletrónico, entrou um vírus e apagou tudo. Outros motoristas juntam tickets e a empresa impugna os tickets porque dizem que não estão validados pela empresa, etc., porque é só o motorista a dizer uma coisa em vez de outra. E é das provas mais complicadas de se fazer no tribunal é pedir o excesso do horário de trabalho dos motoristas. Isto porque os senhores não são obrigados a trabalhar tantas horas por dia, o vosso horário de trabalho são 8 horas por dia, trabalhando a mais têm que ser remunerados como tal, mas depois temos, por outro lado, as empresas a exigirem e a não pagarem. E chegamos ao tribunal e encontramos decisões, felizmente, que nos vão dando razão é que as pausas técnicas são tempo de trabalho, as empresas misturam tudo e dizem que não, mas depois há outros tribunais que, porque o cartão de tacógrafo só tem os quatro elementos, que é a condução, os outros trabalhos, a cama e a disponibilidade, e na cama, no símbolo da cama, está as pausas técnicas, está a pausa para a refeição, está a pausa de 5 minutos, que nem chegou a cumprir uma pausa técnica, e que é tempo de trabalho, sem dúvida nenhuma, mas porque o caminhão parou, ficou parado ali 5 minutos, está lá, e está os repousos, que é quando o trabalho termina num dia, fica a repousar no mínimo 9 horas ou 11 horas para o dia seguinte. Ali, nesta pictograma da cama, está tudo. E temos uma dificuldade tremenda em demonstrar o contrário. A par disso, vão alguns peritos de tacógrafo ao tribunal dizer: não senhor, este senhor só conduziu 6 horas, quando na verdade trabalhou 15, ou trabalhou 14 ou 13 horas. Mas o símbolo da condução estão 6 horas. E depois de fazer mais de 1200 processos e assistir a todas as desculpas que possam imaginar e perceber a dificuldade que existe em defender os limites do horário de trabalho dos motoristas, que é realmente um problema, que causa acidentes, que causa cansaço, causa fadiga e que as pessoas têm que ser pagas por isto. O senhor motorista tem que ser pago por isto, quer o rodoviário de mercadorias, quer o de passageiros. Depois de assistir a isto tudo, procuramos encontrar uma solução para ajudar os senhores motoristas a registarem os horários de trabalho sem ser nas agendas que, apesar de ser uma grande mais-valia, apesar de nos ajudar muito, não são por si só suficientes no tribunal. Então, nós desenvolvemos, em parceria com algumas pessoas, aquilo que chamamos a agenda online do motorista.
A agenda online do motorista é uma aplicação que pode ser acessível através da internet em qualquer parte do mundo, onde os senhores conseguem registar diariamente tudo o que fazem, desde condução, a hora em que iniciaram até a hora que terminaram, o local onde iniciaram e o local onde terminaram. Podem colocar as pausas, a pausa técnica, onde é que fizeram essa pausa técnica, porque algumas empresas vão dizer ao tribunal: não, o senhor motorista teve 45 minutos em pausa, mas eu não sei se ele foi para casa, ou não sei se foi para a praia. Então podem colocar lá onde é que fez aquela pausa técnica. Por exemplo, fora do país, em Espanha, em Burgos, ou onde for, fez aquela pausa técnica para demonstrar ao tribunal que os senhores não estavam em casa, não podiam dispor do seu tempo livremente. Cumpriu aquela pausa técnica porque era obrigado a fazê-lo. Nessa agenda pode registar as pausas para refeição, que são diferentes das pausas técnicas. Uma coisa é o senhor estar parado para tomar a refeição, outra coisa é estar parado para cumprir a legislação. Pode registar os repousos, onde é que fez o repouso, pernoitou em casa, pernoitou fora, porque depois há também esse problema, que é quantas vezes pernoitou no caminhão. E as empresas dizem: não, não sabemos se o motorista foi dormir a casa ou não, não temos que pagar a pernoita. Então, nessa agenda está tudo discriminado e dividido, em vez de ser por quatro pictogramas, temos a condução, temos os outros trabalhos, temos a disponibilidade, temos a pausa técnica, temos a pausa para a refeição e temos a pausa de repouso, que é a única que não é tempo de trabalho, que é quando termina a nossa jornada de trabalho. Hoje nós vamos repousar até ao outro dia para iniciarmos a nossa jornada de trabalho. Então este tempo de repouso é o único que não é tempo de trabalho. E com esta agenda online, que os senhores conseguem preencher aonde quer que estiverem, conseguem registar tudo isto. Também os quilómetros de início da viagem e os quilómetros do fim da viagem, para fazerem contas aqueles que, infelizmente, ainda ganham ao quilómetro, para poderem fazer as contas do início e do fim. Conseguem, no final do dia, conseguem retirar o ticket, tirar uma fotografia ao ticket e anexar àquele dia, e fica lá naquela agenda, naquele dia, em formato digital. Não precisam de estar a fazê-lo em papel, até porque depois alguns tickets vão desaparecendo, vai desaparecendo a cor. Consegue estar lá em formato digital naquele dia, assim como tirar uma fotografia ao CMR ou à chapa que lhe deram para os senhores passageiros, ou à lista de viagens que os senhores teriam que fazer. Conseguem tirar, entregam-lhes a lista de viagens, os senhores pegam no telemóvel, tiram uma fotografia e conseguem anexar aquilo àquele dia. E por dia, por semana e por mês conseguem tirar um relatório das suas atividades. Ou seja, quer por dia, quer por semana, quer por mês, conseguem ver quantas horas de trabalho é que fizeram e quantas horas é que não são horas de trabalho. Porque só não é horas de trabalho o período de repouso e o período de disponibilidade. Todas as outras, mesmo as pausas técnicas, a condução, os outros trabalhos, são tempo de trabalho. Então, por dia, ou por semana, se preferirem, ou por mês, se preferirem, conseguem retirar um mapa onde vai aparecer todas as suas horas de trabalho, todas as notas que vocês colocaram lá. Quando a empresa lhes ligar a dizer: tira o cartão e conduzes sem cartão, ou fazes a descarga sem cartão, então vocês podem anotar lá, é uma agenda vossa, digital, e sabem que naquele dia o fulano de tal lhes mandou tirar o cartão. E aquilo vai ficar lá. E daqui a 10 anos, se os senhores precisarem, está lá. E tem 10 anos de registros. Registros estes que, sendo em formato digital, onde está a hora, onde podemos retirar a hora em que o senhor fez esse registro e juntar ao tribunal, a par dos documentos, dos CMRs, dos tickets, de tudo o restante, conseguimos no tribunal demonstrar: este senhor fez 14 horas por dia e tem direito a receber 6 horas extra por dia. E aqui sim nós damos um passo à frente para vencer a teimosia e a máfia que existe por trás de mandar trabalhar sem receber, coisa que eu não tolero, não aceito, porque se a pessoa trabalha, deve receber o equivalente ao trabalho prestado.
Esta agenda está disponível no rodapé deste vídeo. Vocês podem encontrar na internet www.agendadomotorista.pt. Tudo junto, agendadomotorista.pt. Vai estar o link aqui. Se os senhores quiserem, eu convido-os a visitar a página, a subscrever esta agenda, pois é uma mais-valia quer para os senhores motoristas, quer para o advogado que os aconselhar e que os defender em tribunal, pois tem registros fidedignos de todo o seu trabalho, não em papel, mas em formato digital. Nesta agenda, estamos a preparar, que já está disponível, e que os senhores já podem subscrever se assim entender, estamos a preparar outras vantagens que podem ter através da mesma. Desde logo, colocando os seus dados, e isto é uma atualização que vai ocorrer muito, muito em breve, colocando os seus dados e fazendo os registros como tem que fazer, a agenda no final do mês vai calcular o seu recibo de vencimento, para que o senhor saiba, e olhando para o seu recibo de vencimento e olhando para aquilo que está na agenda, que o senhor mesmo registou, se está a receber corretamente, de acordo com a lei ou não. Se fez, porque a agenda permite que os senhores digam se fizeram cargas e descargas, permite que os senhores digam se pernoitaram fora ou se pernoitaram em casa, se fizeram nacional ou internacional, permite que os senhores digam se transportaram ADR, se têm direito ao subsídio de risco por transportarem ADR. Então, com as informações que os senhores vão colocando lá, a própria agenda, não já, nesta versão que ainda está disponível agora, ainda não, mas muito em breve, provavelmente daqui a muito pouco tempo, vai calcular o seu recibo de vencimento. E no final do mês, em vez de estarem a ligar para o escritório e a esperar às vezes 4 e 5 meses para ter uma consulta, no final do mês conseguem calcular o seu recibo de vencimento, o que é que lhes foi pago e o que é que deveria ter sido pago. E assim têm mais facilidade em falar até com a empresa e em reclamar os seus direitos. Por isso, convido-os, caso pretendam, a visitar www.agendadomotorista.pt, subscreverem a agenda, façam um teste e, caso existam evoluções que pretendam até a agenda, sugiram, porque a equipa que trabalha connosco irá trabalhar para melhorar cada vez mais a agenda, para ser efetivamente um instrumento de trabalho ao dispor dos motoristas, ao dispor dos tribunais e ao dispor dos advogados, porque os advogados que se dedicam a esta causa de direito do trabalho e que se dedicam à causa do direito dos motoristas sabem bem a dificuldade que é em fazer prova dos horários de trabalho. Convido-os a visitar a agenda, a sugerir melhorias, se assim entenderem, a subscrever a agenda, pois será realmente uma mais-valia nesta batalha que temos todos os dias, que é na defesa do direito dos motoristas de transporte de mercadorias e de pesados passageiros. Até lá, um forte abraço.